Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe um modelo de blusa ombro a ombro, que é o modelo ciganinha. E eu fiz ela com malha canelada. Eu usei mais ou menos meio metro de malha canelada. E como é um tecido que estica muito, é uma malha na verdade, né? Eu usei na máquina agulha de número 11, que é pra malha. E todas essas informações eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque me pediram no último vídeo pra deixar essas informações, que é mais fácil pra olhar depois que ver o vídeo. E é isso, espero que gostem do passo a passo. Se é a primeira vez que tá me vendo por aqui, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta o que você achou. E vamos lá pro passo a passo. Bom, pra começar a fazer o corte, eu dobrei uma parte do tecido. E aí a blusinha que eu usei de molde, ela já tem o modelo ombro a ombro, ela é com manga raglan. E aí fica mais fácil de fazer. Mas aí eu mostrei na blusinha, numa camiseta normal, como que faz a dobra. Aí eu dobrei também ao meio. E aí pra ficar a manga raglan, dobra a manga, a gola e dobra um pouquinho do ombro, que aí ele fica esse desenho da manga raglan. Mas aí como eu já tenho, eu já usei a minha aqui. E aí eu dobrei também a manga, pra deixar o desenho da blusa. E comecei a cortar aqui na barra, eu deixei mais ou menos 2 centímetros pra fazer bainha. E o restante eu fiz deixando só a margem de costura, porque essa blusinha já tá no tamanho bom. E aí essa é a parte da frente, a parte das costas é exatamente igual. Eu só dobrei mais uma parte do tecido, coloquei ele por cima e cortei igual. Aí eu aproveitei esse restinho de tecido que tava aqui embaixo e fiz várias tirinhas pra fazer o acabamento da manga. Eu cortei ela com mais ou menos 3 centímetros de largura. E para as mangas eu dobrei mais uma parte de tecido. E agora, ao invés de esconder as mangas, eu vou esconder o corpinho e cortar, aí fazer o desenho das mangas. Quando é na camiseta normal também é a mesma coisa. Na camiseta a gente, como pra cortar o corpinho, esconde a manga. Pra cortar a manga, esconde o corpinho e deixa só a manga. E aí faz o desenho dela. E aí aqui eu cortei rente a manga porque ainda tem um acabamento da manga e da gola, que vai aumentar um pouquinho. Então aqui pode cortar rente. E aqui eu ainda tirei mais ou menos 1 centímetro de cada lado, da parte de cima e da parte de baixo. Pra ela não ficar tão comprida como vai ter o acabamento ainda. E aí eu cortei mais uma manga exatamente igual essa. E é só isso o corte. E aí pra começar a costurar eu peguei uma das partes da blusa, deixei ela com o lado direito pra cima. E aí peguei uma das mangas e a manga vai ficar com o lado direito pra baixo, então vai ficar direito com direito. E aí ela já vai encaixar direitinho. É só encaixar de um lado. Ela já encaixa direitinho. Alfinetei ali pra ver só uma costura. E encaixei também do outro lado. Aí eu alfinetei e costurei os dois lados.
E aí com a outra parte eu faço a mesma coisa, eu coloco ele com o direito pra cima e o de cima com o direito pra baixo, direito com direito. Eu me confundi um pouquinho com o avesso ali, mas estava certo. E aí eu posicionei ele da mesma forma, só encaixar a manguinha lá. Do outro lado a mesma coisa. Aí depois de alfinetar também fechei. E aí já fica o formato da blusa. E depois de feito isso, eu fecho as laterais. Coloquei ela pelo avesso e alfinetei. Eu começo a alfinetar pelas costuras, porque eu acho que alfinetando a costura, o resto todo encaixa e não corre risco da costura ficar torta, tipo uma mais alta que a outra. Então é sempre bom começar pela costura. Depois disso eu alfineto todo o resto. Aí fiz isso com os dois lados da blusa e fechei. E aí aqui com a blusa fechada, eu deixei ela pelo lado certo. E vou fazer o acabamento das mangas. Para isso eu peguei uma das mangas aqui e eu medi a largura dela. Aqui no meu caso deu 11 centímetros e como são os dois lados, então eu coloquei 11 vezes 2, deu 22 centímetros. E aí desses 22 eu tirei 6 centímetros pra ela ficar um pouquinho mais justa e ela apertar um pouquinho na manga. E aí eu cortei essa faixinha então com 16 centímetros. E cortei duas dessa faixinha, que são duas mangas. E aí eu já aproveitei e fechei ela na máquina. E aí com as duas fechadas, eu vou usar ela dobrada ao meio. E aí aqui é o seguinte, eu peguei a faixinha, dobro ela ao meio, encontro ali a costura. E a abertura dessa tirinha aqui vai ficar para a abertura da manga. É só encontrar costura com costura, posicionar direitinho. Não dá pra ver direito porque como o tecido é escuro, então não tem como. E a minha câmera não é muito boa. E aí aqui eu encontrei mais ou menos o meio da parte de cima da manga. E encontrei o meio também da parte da tirinha aqui, porque ela é menor que a manga, então ela tem que esticar um pouquinho. É a mesma coisa, dobra ela ao meio. E a abertura da tirinha tem que ficar para a abertura da manga. E aí, encontrando o lado de cima e o lado de baixo, o meio é só esticar que ele vai encaixar. Aí eu alfinetei o meio também pra eu saber direitinho até quando ela vai esticar ali. E aí eu fiz a mesma coisa com a outra manga, eu acho que nessa dá pra ver melhor. Eu já marquei aqui o meio da parte de cima da manga, que aí fica mais fácil de encaixar. Marquei também o meio na faixinha, porque de um lado tá a costura, que a gente já sabe, e do outro lado tem que marcar pra gente encontrar o meio. E aí a mesma coisa, dobra ela. Eu já preferi vestir ela na manga, porque aí fica mais fácil de colocar. Aí
Dobro, coloco costura com costura, a parte de cima também. E aí, depois de encontrar essas duas partes, é só ir esticando para ver direitinho onde vai ficar o meio das laterais ali. E aí, depois de costurado, o acabamento fica assim nas mangas. E é o mesmo acabamento que eu vou fazer na gola, só que aí na gola vai ser um pouquinho maior. E aí eu medi de novo a largura. E aí, como são dois lados, eu peguei essa medida e multipliquei por 2 de novo. E o resultado eu diminuí 6 centímetros, a mesma coisa da manga. E aí eu cortei essa faixa com o tamanho que deu, o comprimento que deu, com a largura de 6 centímetros. Porque aí dobrada ela vai ficar com 3 centímetros de largura. E aqui eu já aproveitei e fechei ela também na máquina, a parte que estava aberta. E eu também preferi marcar os pontos aqui, porque tem que distribuir 4 lados. Então é só marcar as extremidades dela, para depois conseguir distribuir direitinho na blusa. Aqui na blusa eu também marquei. Mas aí, como os ombros já tá bem destacado aqui, eu consigo ver eles. Então, marquei só o meio da frente e o meio das costas. E aí, o que eu fiz foi ligar esses pontos. Ligar um ponto no outro, da blusa com a faixa. E aí, lembrando que essa faixinha é menor que a largura da gola. Então, na hora de costurar, tem que ir esticando ela pra encaixar. É como se estivesse colocando elástico. E aí, é só ir esticando que ela vai encaixando. E fica assim o resultado da gola. E aí, por fim, eu fiz a bainha. Que é dobrar 2 vezes. E vai alfinetando e depois passar a costura. Nessa blusinha aqui, eu preferi alfinetar tudo, porque como é uma blusinha de malha que estica bastante, e é só isso. Quando fizer a bainha, a blusinha tá pronta. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais 2 vídeos aqui do canal para vocês assistirem. Espero que gostem. Até a próxima. Tchau!